Olá, sou a enfermeira Janaína, atuo na terapia intensiva adulto e hoje eu vim conversar com vocês sobre registro ou anotações de enfermagem. Vamos ao registro de enfermagem. O que vem a ser o registro de enfermagem? São informações prestadas do paciente, na ordem dos seus acontecimentos, ações e cuidados prestados. Importante saber que é um documento legal nas diversas esferas judiciais e é as informações do paciente. O que ela vem a ser? Fornecer informações sobre a assistência do paciente e sobre a assistência prestada ao paciente. Assegura a comunicação e a continuidade dos cuidados, serve de base de acompanhamento do tratamento. Oferece informações para a confecção de um plano de cuidados individualizados do paciente, além de fornecer elementos para a realização de estudo e pesquisa. Favorece também a auditoria nos prontuários nas instituições. Olha o quão importante é o registro de enfermagem. Anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Qual a diferença entre esses dois processos de enfermagem? A anotação de enfermagem são dados brutos, elaborado por toda a equipe de enfermagem, referente ao momento, e são dados pontuais, registro e uma observação. Já a evolução de enfermagem são dados analisados, é privativo do enfermeiro, são dados processados e contextualizados, registra e reflexa a análise dos dados. Já vou explicar o porquê. Vamos às regras para o registro de enfermagem. Ele deve ser claro, objetivo, a letra legível, anotações completas e cronológicas. A caneta deve ser azul para o diurno e a vermelha para o noturno. No prontuário físico, em nossa instituição, nós utilizamos em algumas áreas o prontuário físico. Não é permitido o uso de canetas coloridas, ou uso de corretivo, ou então o lápis. Ele deve ser registrado logo após o cuidado prestado e a orientação fornecida ou informação obtida. Vamos às orientações. O relatório cronológico segue de maneira contínua. Coloca-se o horário seguido do registro e assim por diante. Não é necessário assinar e riscar o espaço após o registro de cada horário. A assinatura acompanhada do carimbo deverá constar ao final de cada plantão. O que isso significa? O importante é você carimbar ao final do seu plantão e assinar. Esse já é o registro de que finalizou o seu plantão. O seu colega pode continuar a descrever na mesma linha, iniciando com o horário. Não precisa fazer aquele risco, vários riscos para a finalização do seu plantão. Não utilizar os termos realizado cuidados gerais de enfermagem, ou conforme prescrição médica, ou então segue aos cuidados de enfermagem. O que isso significa? Você deve pontuar quais os cuidados gerais que foram realizados da enfermagem, o que você prestou de cuidado e não generalizar. Orientação para o plantão noturno ou 12 horas diurno. Ao sair para o seu intervalo, recomenda-se que o responsável pelo paciente finalize e assine o relatório, para que os cuidados prestados neste período sejam registrados durante o revezamento da equipe. O que isso significa? Durante a sua saída para o intervalo ou refeição, deve-se finalizar com carimbo e assinatura, para que o seu colega responsável pelo paciente nesta jornada preste as devidas anotações se houver intercorrência com o seu paciente. Registrar os valores aferidos. Dentro do processo de enfermagem, o técnico de enfermagem deve relatar os dados brutos do paciente. Não é necessário descrever a interpretação dos sinais vitais ou sinais clínicos, como taquicardia, dispneico. O valor deve ser bruto, então verificou os sinais vitais do paciente, anota no seu balanço. A checagem da administração de medicamentos, ela deve conter assinatura em todas as páginas da prescrição de enfermagem e da prescrição médica. Demonstro agora uma correta checagem na prescrição médica e em caso de não realizar alguma medicação que for bolada, você deve colocar qual a justificativa, por falta na farmácia ou por recusa do paciente, em seu relatório de enfermagem. Assim como as medidas de conforto devem ser descritas em seu relatório, seguindo a prescrição de enfermagem. Um exemplo, realizado os itens 3, 4, 5, 6 e 7 da prescrição de enfermagem.
As intercorrências, como elas devem ser relatadas? Eu preciso relatar para quem eu comuniquei a intercorrência, qual a ação que foi tomada. Um exemplo, às 5 horas, PA 220 por 180, comunicado ao enfermeiro que orientou a acionar o plantonista hospitalar. 7.3, comunicado, doutor, o nome do médico responsável via PBX. 5.20, medicado conforme o item 7 da prescrição médica do plantão hospitalar. Às 18h20, APA 130 por 90. Percebe-se que é relatado a ação da medicação, a ação que foi tomada, e assim a resposta do paciente. Isso deve ser bem claro no seu relatório de enfermagem. Devem constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, como eu acabei de mencionar, intercorrências, sinais vitais e os sintomas observados. 5h20, temperatura 38,8 graus Celsius, comunicado ao enfermeiro que orientou medicar item 3 da prescrição médica e realizar compressas frias. Às 4 horas, temperatura 37,4. Se atente que você não deu nenhuma menção de sinal clínico, você apenas relatou o que foi ocorrido e a resposta do paciente. A alta. A alta deve conter data e horário, condições de saída do paciente, se ele está deambulando, maca, cadeira, presença de lesão, nível de consciência, presença de dispositivos invasivos como sonda vesical ou catéter central. Orientações de alta prestadas, entrega das receitas, atestados e agendamento de retorno. Todas essas informações devem conter no seu relatório de enfermagem. Assim como a entrega dos pertences, muito importante, que muitas vezes o paciente vem à instituição atrás de algum pertence perdido. Se você registrou devidamente, vai estar lá no relatório que foi entregue para o acompanhante, colocar sempre o nome do acompanhante, tá? E aí acionar o serviço responsável quando necessário. Transporte para domicílio, importante para os pacientes de enfermaria, colocar por meios próprios, ambulância na instituição ou de outro município. O óbito. O óbito, ele deve sempre conter horário do óbito, médico que constatou o óbito, a retirada dos dispositivos, o horário do encaminhamento do corpo e prontuário ao necrotério. A sequência de anotação. Admissão e período. Então, quando eu admito um paciente em minha unidade, independente de ser enfermaria ou unidade fechada, eu preciso sempre colocar o período, iniciar com o horário desta admissão. Qual foi a procedência do meu paciente? Ele veio encaminhado do centro cirúrgico, do pronto-socorro, sempre relatar a precedência do meu paciente. A presença ou não de acompanhante, condição de locomoção, estado geral do paciente, o nível de consciência, o humor, atitude, higiene pessoal e tipo de dieta. Dispositivos e feridas devem conter também no meu relatório de enfermagem as queixas do paciente, os sinais e os sintomas que ele está apresentando no momento da admissão, intercorrências, como já mencionado, e a resposta do paciente às intervenções realizadas. Anotar orientações efetuadas como precaução de contato, jejum, realização de exames, cuidados com catéteres e dispositivos. A identificação do profissional sempre será o carimbo. Aspectos éticos e legais do registro de enfermagem. Dentro do Decreto 94.406 de 87, que regulamenta a Lei nº 7.498/86, cabe ao técnico de enfermagem exercer as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídos à equipe de enfermagem, cabendo-lhe executar atividades da assistência de enfermagem. Isso é lei e nós devemos seguir. Cabe ao auxiliar de enfermagem observar e reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem. Dentro da Resolução COFEM 311/2007, nós temos responsabilidades e deveres. No artigo 25, devemos registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis no processo de cuidar. No artigo 41, prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Artigo 54, apor o número e categoria da inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.
enfermagem em assinatura quando exercício da profissão. No artigo 72, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa, como já mencionado anteriormente. O que não está nos autos não está no processo. O que eu deixei de relatar no meu relatório de enfermagem, ele fica como não executável. Dentro da Resolução COFEN 311/2007, temos os direitos de registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa, e proibições: registrar informações parciais ou inverídicas sobre a assistência prestada, jamais relatar aquilo que eu não realizei no paciente. No artigo 42, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outra. Fundamentos legais do registro de enfermagem. Nós temos o Código do Processo Civil no artigo 386, temos o Código Civil Brasileiro no artigo 951, temos o Código Penal, artigo 18, temos o Código de Defesa de Consumidor do artigo 6 e 43, lembrando que o paciente ele é um consumidor, ele é um cliente. Portaria do Ministério da Saúde, número 1820/2009, que cabe aos direitos de usuários da saúde. Considerações para autenticidade, o que torna verdade o meu registro de enfermagem, que está dentro do Código 386, possuir assinatura do autor e registro, e inexistentes de rasuras, entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento. Características que poderão gerar desconsideração jurídica no documento produzido como prova documental. Importante não ter rasuras, não ter uso de corretivo, conforme já mencionado anteriormente. Código Civil Brasileiro no artigo 951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda que no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Código Penal, artigo 18. Disse o crime culposo quando o agente deu causa ou resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Dentro da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, ela diz que a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. No artigo 43, o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. O que isso significa? O paciente, assim como seu familiar responsável, tem o direito de ter o seu prontuário, assim nele contendo todas as informações e toda a assistência prestada. Dentro da portaria, nós ainda temos que o registro atualizado e legível no prontuário das seguintes informações: motivo do atendimento, dados de observação e da evolução clínica, prescrição terapêutica, avaliações dos profissionais da equipe, procedimentos e cuidados de enfermagem, quando for o caso, procedimentos cirúrgicos e anestésicos odontológicos, resultados de exames complementares, laboratoriais e radiológicos, quantidade de sangue recebida e dados que garantam a qualidade de sangue, como origem, sorologias efetuadas e prazo de validade, identificação do responsável pelas anotações e outras informações que se fizerem necessárias. Por isso é tão importante que haja confidencialidade e ética no registro de enfermagem. As informações sobre um cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados à pessoa não autorizadas. A lei protege as informações sobre um cliente que esteja sob cuidados profissionais de saúde. O profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença e ao tratamento do cliente. A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissão grave e atraso no atendimento ao paciente. As decisões, condutas sobre a assistência e os cuidados de um paciente são baseadas em informações atuais. Descrição completa.
Agora, nós vamos realizar um exercício do registro cronológico de enfermagem, onde nessa imagem o paciente que está em seu leito, vocês deverão descrever no relatório de enfermagem, conforme todas as orientações que nós demos até aqui. Agora, vamos pausar o vídeo. Após a nossa prática, vamos à descrição completa do paciente que está em seu leito. A admissão do paciente foi no período matutino, onde eu sempre devo iniciar com o horário. Às 6h30 da manhã, vamos dar continuidade às informações importantes para o seu relatório de enfermagem. Sempre relatar como o leito está, neste caso, cabeceira elevada a 30 graus. Segurança do paciente, as grades estão elevadas. Na presença de acompanhante, tipo de precaução de contato, estado geral e nível de consciência, assim como catéteres utilizados e se está aberto ou fechado. Traqueostomia, o tipo de ósteo que está no paciente. Tipo de suporte ventilatório, importante sempre relatar a quantidade de litros utilizados. Dispositivos e a localização que está esse dispositivo. A soroterapia, se está em curso ou não. Edema, se o paciente possui algum tipo de edema. Úlcera por pressão. Condições de locomoção. Uso de órtese e prótese. Descrever o tipo de deficiência e as condições de higiene que o paciente foi encontrado. Considerações finais. Os registros de enfermagem são itens fundamentais para a comprovação da aplicação de uma assistência baseada em princípios técnicos científicos, sem os quais a enfermagem deixaria de ser uma ciência, passando ao simples cuidar prestado sem qualquer direcionamento, gerando resultados imprevistos e possivelmente nocivos ao paciente. Obrigada.